Bom dia, hoje é dia 11 de outubro e hoje o nosso devocional falará do rico e o Lázaro. Passagem do dia, Lucas capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Ora, havia um rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentas, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui nós temos, este relato do rico e do Lázaro. Alguns entendem como uma parábola, outros não. Mas estou falando sobre este relato porque, sendo parábola ou não, ele traz grandes ensinamentos. Ele está dentro de uma sequência de parábolas que Jesus contou em Lucas, e ele está, logo após aí, a ovelha perdida, a dracma, o filho pródigo, o administrador infiel. Porém, tem quem diga que não é uma parábola, pois Jesus geralmente começa as suas parábolas com expressões como o reino dos céus é semelhante, ou um certo homem. E nesse caso do rico e do Lázaro, ele cita nomes, tanto Lázaro, Abraão, Moisés, que é algo incomum nas parábolas. Então, por isso, alguns acreditam que podem ser ou não uma parábola. Mas também este relato, ele traz com base uma realidade espiritual. Vamos analisar. Jesus, ele contou essa história do rico e do Lázaro para nos abrir os olhos quanto à eternidade e à forma como vivemos aqui na Terra. Um homem rico vivia com luxos e banquetes, enquanto Lázaro, um mendigo coberto de feridas, jazia à sua porta, desejando as migalhas. Quando ambos morreram, os destinos se inverteram. Lázaro foi consolado no seio de Abraão, e o rico, em tormenta, implorava por uma gota de água. Mas era tarde demais. A vida não termina aqui. A morte não é o fim. Ela revela a realidade da eternidade. A maneira como vivemos e as escolhas que fazemos hoje determinam o nosso destino eterno. A verdadeira riqueza está em Deus. O rico tinha tudo, menos a fé e a compaixão. Já Lázaro, mesmo na miséria, era rico em esperança no Senhor.
a urgência da palavra. O rico queria avisar a sua família, mas Abraão disse: eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. Hoje temos a Bíblia, que nos chama ao arrependimento e à fé em Cristo. A oportunidade é agora. Não haverá segunda chance após a morte. Hoje é o tempo de se voltar para Deus e viver de maneira justa e misericordiosa. Somos desafiados a olhar além do que é visível. Será que estamos vivendo apenas para o presente ou realmente investindo na eternidade? Estamos atentos às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor? Ou estamos como o rico que não olhava a Lázaro? Realmente são coisas que temos que estar muito atentos, porque, como foi dito, após a morte não temos uma segunda chance. Aqui, nesta passagem, Jesus conta antes da sua morte. Então, antes da sua morte, entendemos que nesse Hades eles conseguiam se ver, porém havia um abismo, não tinha como um passar para um lado nem o outro, Então eles estavam em um lugar onde se via o rico na tormenta e Lázaro no seio de Abraão. Porém, não tinha como um ajudar o outro. E o rico ainda fala: manda alguém pelo menos para avisar a minha família. Mas o aviso está sendo dado, até hoje, E nós precisamos prestar atenção no versículo 31. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha essa frase. Pois bem, aqui Jesus estava falando ainda, antes da sua morte. E Abraão fala: se eles não estão escutando a Moisés e aos profetas, tampouco escutarão se alguém ressuscitar. Pois bem, hoje Jesus morreu e ressuscitou. Nós temos a comprovação. Aqui, até aqui, eles viviam na esperança de que Jesus viria para a salvação. Hoje nós já vivemos sabendo que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. E mesmo assim, continuam não acreditando. Tá aí, se cumpriu. Realmente, Jesus já tinha dito que por mais que alguém morresse e ressuscitasse, ainda assim não acreditariam. Vemos os olhos fechados, vemos o inimigo realmente, tirando o acesso à palavra a todas as pessoas, mas o que nós temos que entender é que independente do contexto social, ser rico, ser pobre, independente, de onde mora, independente de qualquer coisa, a palavra ela chega aos quatro cantos do mundo. A palavra está sendo pregada. Hoje temos a Bíblia em mãos. Naquela época ainda não se tinha. Hoje nós temos a Bíblia nas mãos. Hoje nós entendemos sobre o amor de Deus. E a nossa parte, por mais que as pessoas não entendam, hoje, aqui, ainda em vida, nós temos que levar essa palavra. Nós temos que anunciar o Evangelho. Nós temos o ministério da reconciliação, que é reconciliar o mundo com Deus, e precisamos exercê-lo, precisamos fazer a nossa parte, porque aqui, é hoje que as pessoas precisam se arrepender, é hoje que as pessoas precisam realmente se entregar e renascer, Nascer de novo é necessário, e elas precisam, mas como? Se não tem quem pregue, vamos pregar, vamos anunciar, vamos levar essa palavra, é hoje, não podemos desistir. Por quê? Porque quando chegar o dia da morte, não tem mais jeito. E aí muitos vão falar: poxa, era verdade, poxa, tanto escutei e não acreditei, nossa, achei que eu tinha mais tempo para me arrepender, achei que eu podia curtir mais a vida, e depois eu
me endireitava? Nós não temos. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o hoje a gente tem. Se hoje estamos aqui é porque Deus nos deu a oportunidade de acordar. Se hoje estamos aqui é porque Deus nos permitiu. E se estamos aqui, é hoje o dia da gente levar a palavra. É hoje o dia da gente alcançar pessoas. É hoje o dia que, se estamos perdidos, de nos arrepender. É hoje o dia de pedir perdão, de ser melhor. É hoje. Então, o mais importante é entender, né, que esta mensagem, ela é a mesma, sendo parábola ou sendo um relato. A vida não acaba na morte. Nossas escolhas espirituais aqui têm consequências eternas. A palavra de Deus é suficiente para nos guiar à salvação. Oração. Senhor, abre meus olhos para enxergar a eternidade e viver de forma que te agrade. Que eu não confie nas riquezas passageiras, mas em ti. Dai-me um coração compassivo para ajudar os necessitados e sabedoria para escolher hoje o caminho da vida eterna. Te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.